Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro. É a primeira de 4 aulas para a turma intermediária. E nessas 4 aulas nós vamos falar sobre polca, mais especificamente sobre a polca Assim é que é, do grande maestro Pixinguinha. Lembrando que todo o material complementar dessas aulas estão lá no nosso site, que aliás está de cara nova. Então, se você quiser baixar a partitura dessa música, os playbacks para você tocar junto, estudar junto, é só ir lá no nosso site. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, bora para nossa aula. Muito bem, antes da gente colocar a mão na massa e sair tocando a polca por aí, queria contar uma breve história da polca. Esse ritmo europeu e que fez um grande sucesso em toda a Europa por volta de 1830 e não demorou muito para ele vir para as Américas, mais especificamente aqui para o Brasil, 1844, quando se tem os primeiros registros da polca por aqui. E aqui também fez um grande sucesso, muito por causa da sua dança, né? Essa dança enlaçada, em par, próximo, dançando junto. Isso fez com que a polca fizesse um grande sucesso por aqui, principalmente no Rio de Janeiro nessa época. E também não demorou muito para os músicos brasileiros tocarem polca aqui da sua maneira, né? Como eles pegavam essas composições europeias e eles entendiam a música, essa polca, e interpretavam com sotaque brasileiro. Também não demorou muito para os músicos começarem a compor polcas, já com esse tempero brasileiro. E é da polca, com a junção dos ritmos africanos, como o lundu e o batuque, é que depois vem surgir o machixe, o choro, o samba, como a gente conhece hoje. Então, para vocês verem como a polca tem uma grande importância para a construção da nossa música. Essa história está contada bem brevemente aqui. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da polca, eu vou deixar 2 links do grande professor, amigo Paulo Aragão, que ele se aprofunda um pouco mais sobre a polca, tá bom? Então agora vamos tocar. Muito bem, a polca tem algumas características próprias, Por exemplo, ela é em 2/4, apesar que aqui para o pandeiro, quando a gente for tocar esse ritmo, a gente consegue pensar ela em 4/4, dividindo em 4 tempos, porque a levada toda que a gente faz no pandeiro, a gente resolve ela, o ciclo dela se resolve em 4 tempos, ou em 2 compassos. Então, muitas vezes aqui, na minha explicação, eu vou sempre falar primeiro, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo, tá certo? A polca, eu divido a polca em 2 subgêneros, vamos dizer assim. A polca brasileira, que é uma polca um pouco mais melodiosa, um pouco mais lenta, e a polca ligeira, que é a polca da composição Assim é que é, do Pixinguinha, também conhecida como polca circense. E como o nome já sugere, ela é mais rápida, o andamento dela é sempre ali para cima de 100 BPM, então é um pouquinho mais rápido e tem uma pequena diferença entre como eu toco a polca brasileira no pandeiro e como eu toco a polca ligeira aqui no pandeiro. Eu mudo um pouquinho. Então eu vou falar aqui somente da polca ligeira. E dentro da polca ligeira eu ainda divido em 2 técnicas para a gente tocar a mesma levada. Isso eu vou explicar mais para frente. Mas continuando com as características da polca ligeira, ela tem um acompanhamento de o contrabaixo ou a linha de baixo tocada nos conjuntos, ela está sempre na cabeça de cada tempo. Então o bombardino, a tuba, o contrabaixo, nos regionais os 7 cordas, vai estar sempre fazendo essa cabeça do tempo no baixo, tipo tum,
tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E o acompanhamento, mais no médio agudo, fica sempre fazendo uma resposta no contra, né? Fazendo esse contraponto com a linha de baixo. Então ele vai ficar tum, 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 tum. Então é isso que eu quero trazer para o pandeiro. Então eu vou explicar aqui como eu vou passar isso que eu acabei de explicar, dessa característica da linha de baixo e contratempo aqui para o pandeiro. Isso é o que a gente vai usar nos primeiros 2 tempos, ou no primeiro compasso, né, dessa levada, que ela vai ser igual, tanto da maneira que eu vou explicar para vocês aqui para a turma de intermediário, como para a turma avançada, que vai ser outra técnica para se tocar a mesma levada. Então, vai ficar assim. O grave que eu faço no polegar, ele vai ficar fazendo sempre na cabeça do tempo, como se fosse a linha de baixo. Outra característica que a gente vai manter, assim como no choro, no machixe, no samba, é abafar o primeiro tempo e soltar no segundo tempo. Abafar a pele para, né, marcar esse tempo fraco e o tempo forte. Então vai ficar. Tá certo? Então, esse daqui é o grave do polegar, fazendo essa linha de baixo. E o contra a gente vai fazer com a ponta dos dedos, né, tirando o som da platinela. Perceba que eu mexo um pouquinho também o meu braço esquerdo, né, fazendo aquela rotação para trazer o pandeiro em direção à minha mão. Então vai ficar assim, ó, bem lentinho. Então, isso é o que a gente vai fazer no primeiro compasso da polca ligeira. E aí o segundo compasso é que tem uma diferença entre a polca ligeira, que eu chamo da polca ligeira com técnica regular, né? A técnica regular, como eu expliquei em outras aulas, é quando eu sempre estou alternando a parte de baixo da minha mão, que é o punho e o polegar, com a parte de cima, que são os dedos, né, que faz o tapa, o som de grave e o som de platinela. Então, a regular eu fico sempre alternando. A irregular é quando eu repito uma das partes da mão. Então, por exemplo, dedão e punho. Então, isso seria o irregular. Então, o que eu vou ensinar aqui, nessa aula de intermediário, é essa levada mais comum, que é a que os pandeiristas mais conhecem da polca ligeira, que é a levada regular, quando eu estou sempre alternando. Mas eu queria pedir aqui para a turma que está assistindo essa aula, daqui uma semana vai sair a aula da turma avançada, e aí eu vou ensinar a maneira que eu mais gosto de tocar, que é a maneira que eu aprendi com o Jorginho do pandeiro. Ele me mostrou, ele tem uma levada própria assim da polca ligeira, que eu acho muito bonita, e eu vou explicar isso na próxima aula. Mas, por enquanto, vamos aprender essa que é a mais comum, que é a polca ligeira com técnica regular. Então, o segundo compasso, ou o tempo 3 e o tempo 4. Ela vai ser isso daqui, ó. De novo. Então eu começo com o dedão, ele faz uma colcheia, depois eu venho ponta, punho, ponta, fazendo semicolcheia, e aí depois eu faço uma preparação aberta, só aí que eu vou abrir aqui a pele, para cair no próximo tempo, que é o começo da levada. Então, esse último dedão é o começo da levada, lá o primeiro tempo. Então, de novo, mais uma vez.
eu trago aqui também essa rotação, principalmente ali na hora que eu faço as semicolcheias, né? Pá, 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 pá. Então, esse é o tempo 3 e o tempo 4. Agora vamos juntar com o tempo 1 e o tempo 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Vou tocar um pouquinho mais rápido, porque, né, como eu falei, essa polca ligeira, ela é para cima de 100 BPMs é que a gente vai tocar ela, né? Lógico que tem exceções que tocam um pouco mais lento, mas a maioria das composições são rápidas. Vai lá. Um detalhe que acontece ali no segundo compasso é aqui onde eu abafo. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou abafar ali no terceiro e no quarto tempo. Eu vou ficar o terceiro tempo todo abafado e metade do quarto tempo abafado. Eu só vou soltar no finalzinho do quarto tempo, né? Na partir da terceira semicolcheia. Então vai ficar assim, ó. De novo. Só isso. Soltei e fechei. Soltei e fechei. Tá certo? Então ele não fica ali aberto e fechado em cada tempo. Vai ter essa pequena mudança, um compasso e meio abafado e meio tempo solto. Vou colocar aqui para a gente estudar o metrônomo a 65 BPM, tocar isso bem lento. Aproveitem para visualizar como eu faço nesse andamento, tente tocar junto um pouco, tá certo? Para a gente ir treinando. Dois, dois e maravilha. Estuda isso nesse andamento um tempão, até você ficar com o som mais limpo, a técnica tá toda em cima, sem errar, sem correr. Estuda com metrônomo, sempre muito importante, sempre falo isso nas aulas. É ele que vai te dar essa precisão, né? E ele que entrega também se você está correndo um pouco, se você está atrasando. Então é sempre ótimo estudar com metrônomo. Agora, né, depois que você estudou bastante, está conseguindo tocar um pouquinho mais rápido, aumenta lá mais alguns pontinhos. Eu vou colocar agora a 95. Dois, dois.
Maravilha. Se vocês estiverem conseguindo tocar nesse andamento, né, como eu falei, uma sonoridade boa, limpa, né, sem oscilar o andamento, a gente pode aumentar mais alguns pontinhos. Agora eu vou colocar 115, que é mais ou menos o andamento da música. Hoje a gente não vai já entrar na música direto, só queria passar essa levada, mas a partir da semana que vem a gente já começa a tocar a música Assim É Que É, do Pixinguinha. Vamos lá, 115. 2, 2. Maravilha. Essa é a levada que eu queria passar hoje. A gente vai ficando por aqui com essa aula. Estudem bastante essa levada durante essa semana toda. Lembrando que daqui uma semana, na aula da turma avançada, eu vou passar a segunda maneira de se tocar a polca ligeira, que é a maneira que eu gosto, que eu mais toco, mas eu gosto de passar essas duas maneiras, né? Essa é a mais comum, geralmente muita gente tem mais facilidade de fazer essa, pelo fato dela sempre estar alternando a parte de baixo e a parte de cima da mão. E eu sempre digo para os meus alunos que é super importante para a nossa técnica a gente saber 2, 3, 4 maneiras de fazer a mesma levada, a mesma variação, né, com técnicas diferentes, com manulações diferentes. Isso engrandece muito a nossa técnica, a gente, né, acaba tendo muito mais domínio no instrumento se a gente conhece vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então eu vou fazer isso com a turma avançada, vou falar para eles virem aqui, né, e estudarem um pouquinho dessa polca, e aí depois, quando a gente for tocar música, você toca com a técnica que você se sentir mais confortável, tá certo? Mas a partir da próxima aula da turma intermediário, eu vou começar a tocar do jeito que eu gosto, né, que é esse jeito, com esse balanço que o Jorginho tinha, e muito por causa desse balanço é por causa da técnica que ele fazia essa polca. Então aconselho vocês a aprenderem as duas, tá certo? Então a gente se vê daqui a pouco. Valeu, pessoal!